Nossa videoaula de hoje trata de doença de planta, uma visão holística. O imediatismo na identificação de uma fitomoléstia. Muito se comenta de que a teoria na prática é outra. A coisa não é dessa maneira. É muito comum o imediatismo de técnicos e engenheiros agrônomos no sentido de identificar uma doença de planta e, consequentemente, recomendar medidas de manejo para o devido controle da doença. Seria mais fácil caracterizar uma fitomoléstia a emitir sobre tal uma identificação precipitada. A propósito, a caracterização de uma fitomoléstia envolve a participação de alguns elementos, tais como planta hospedeira, agente patogênico, não necessariamente um ser vivo, um processo dinâmico com danos à planta hospedeira, ação importante do ambiente sobre o hospedeiro e patógeno e influências mútuas entre patógeno e hospedeiro. Outro ponto de grande importância diz respeito à etiologia, o estudo da causa das doenças. Interpretar corretamente os sinais e sintomas de uma dada fitomoléstia traduz-se em um ponto importante para conduzir à causa desta dita doença. O ambiente influi de modo decisivo e complementar na ocorrência de um determinado surto epifitótico. A participação do ambiente se dá através de 3 fatores: condições favoráveis, condições propiciatórias e condições predisponentes. No primeiro caso, temos o favorecimento de forma isolada do patógeno, provendo sua sobrevivência ou fixação na área, mesmo não se encontrando associada ao hospedeiro. Já no segundo caso, a doença já se encontra em desenvolvimento. Neste caso, trata-se dos fatores ambientais adequados ao melhor desenvolvimento da interação patógeno-hospedeiro. Já no caso de fatores predisponentes, estes ocorrem de tal modo a influenciar tão somente o hospedeiro, de sorte a torná-lo mais sujeito à doença. Isso antes do estabelecimento da relação direta planta-patógeno. O ambiente afeta o grau de interação patógeno-hospedeiro de modo a acelerar, estabilizar, reduzir ou suprimir a evolução da doença. Isso explica as diferenças de intensidades que marcam os surtos de uma fitomoléstia em uma região. O imediatismo na identificação de uma fitomoléstia. Tivemos um tempo em que a solução única para o controle de doenças de planta era a imediata aplicação de defensivos agrícolas, ou também, como são conhecidos mais comumente, agrotóxicos. A verdade é que cada vez mais nos deparávamos com problemas concernentes à aplicação desses produtos. Problemas relativos à aquisição de defensivos era o primeiro deles, pois se comercializava produtos em sacos plásticos de 1 ou 2 quilos que não eram comercializados em suas embalagens originais. Depois, a qualidade da calda e o seu preparo, aí incidindo problemas relativos ao pH e à qualidade da água utilizada. A aplicação em si era uma das mais graves situações, pois se o aplicador trabalhasse na diária, era um rendimento. Se trabalhasse por empreita, era outro rendimento. Complicada ainda mais era a questão do respeito ao período de carência, o intervalo entre a última aplicação do produto e a colheita. Quase ninguém respeitava.
a coisa mudou com o emprego de técnicas de manejo integrado de doença, mas também, como dizia um amigo meu, o técnico, em toda situação, deve possuir uma visão do todo, uma visão holística, deve possuir BS, que não é de bacharel science, mas sim de bom senso, deve ser mestre, não necessariamente significa que deva ter mestrado, mas sim que saiba administrar o manejo integrado das doenças, e deve ser doutor, não necessariamente que tenha doutorado, mas que tenha vivência o suficiente para dar conta do recado. Uma das dicas que todo técnico deve ter em mente é separar o que é causa e o que é efeito. E mais do que isso, saber que o homem interfere no triângulo epidemiológico e muitas vezes é o manejo cultural inadequado que pode causar problemas, quer seja o manejo hídrico, o manejo cultural inadequado, por exemplo, um dimensionamento da população de plantas muito alto, de tal sorte que a aeração fica comprometida, ou, por exemplo, um excesso de adubação nitrogenada em tomateiro, principalmente com ureia, que pode contribuir para o aparecimento do talo oco, uma irrigação inadequada, como, por exemplo, a aspersão sobre o repolho, que pode contribuir para o aparecimento de fitobacteriose. Ter a visão do todo, o holismo, e ao mesmo tempo ouvir o produtor rural e conhecer a realidade local é o ponto de partida para a aplicação de um manejo adequado com vistas a prevenir o aparecimento de surtos epidêmicos de fitomoléstias. Essa foi a nossa aula de hoje, as nossas referências bibliográficas. Obrigado pela atenção.